mas o meio ele tem o poder de te influenciar. O amador ele não está disposto a crescer. A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vencer estrela, vencer star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vencer estrela, vencer star. Seja bem-vindo a mais um episódio do Gramado com Propósito. O nosso convidado de hoje é o executivo da cultura, Alan John Lino. Ele é natural de Minas Gerais, está há 25 anos em Gramado e hoje é diretor do Instituto Acadêmico de Música e também da Orquestra Sinfônica de Gramado. Seja bem-vindo, Alan. Olá, Laura. Obrigado, primeiramente, por essa oportunidade de podermos conversar um pouco sobre a história, os acontecimentos, né, da minha vida, a trajetória artística, e a todos os espectadores que estão conosco aqui. Espero que a gente possa aumentar e fortalecer esses laços. Mais uma vez, obrigado. Alan, é um prazer te receber. A gente sabe que tu tem uma trajetória extensa, né, aqui em Gramado, e agora fiquei sabendo que antes daqui também, sim, em relação à música. Vou começar te perguntando, da onde que vem essa tua veia artística, musical e cultural? É uma pergunta que eu me faço muito, né? Porque pelo que eu busco, assim, dentro da minha linhagem familiar, ao menos dos primeiros ali, eu não tenho uma veia musical, artística sim, mas musical não. A minha mãe sempre teve uma voz muito bonita. A minha mãe sempre cantou. Eu acredito que essa referência musical vem muito da minha mãe, assim, a Dona Aparecida. E ela cantava muito em casa, fazia serenatas. A minha mãe fazia serenata, participava de clubes de estudo, né? E então, vendo ela fazer isso, eu acredito que veio um pouco dali. Mas, na minha casa existiam uns discos de vinil e uma radiola laranja, não sei se todos são desse tempo, e eu me lembro que o pai chegou com essa radiola, colocou em casa, o seu Genito, o seu Lino, e vários discos. E dentre esses discos de vinil tinha um disco do Chico Xavier, Mensagens, não sei se ele ganhou, comprou, e a cada mensagem tinha um trecho musical. Eu pulava as mensagens e ficava colocando só na introdução. Isso eu me lembro. Naquele momento eu despertei para música. Hoje eu sei que a primeira música que eu ouvi foi Clair de Lune. Naquela época, imagina, com 7, 8 anos, 6, 7, 8 anos, não tinha noção, mas eu sei que hoje era Clair de Lune, do Debussy. Então foi a primeira música que eu me lembro que eu ouvi, foi Clair de Lune, do Debussy. E ali começou
meu sentimento musical. E tu falou agora pra mim que tu começou, né, a tocar, a te envolver com instrumentos, com música mesmo, né, aos 11 anos. Como é que foi isso? Tu lembra qual foi a primeira música que tu tocou? Lembro. Que eu na verdade, comecei com canto. Participei de um coral, Dom Silvério, e o maestro Kleber, enfim, e nós ali aprendíamos todas as línguas sem saber o que estava falando, do latim ao francês, italiano, alemão, e começou aquela trajetória musical. A primeira música que me veio na cabeça foi Mulher Rendeira, se eu não me engano. Era um folclore nordestino, acho que é isso. E ali, através do canto, foi se desenvolvendo. Posteriormente, uma boa parte desses jovens, dessas crianças, optava também por participar de uma orquestra, que eles tinham um programa, um projeto de orquestra, e ali começou o violino, assim, meio que obrigado, não queria tocar, mas vou fazer parte. E estudei piano nesse meio tempo também. Então a cria musical, ela parte um pouco dessa iniciativa, para tu entender a importância que tem os programas culturais, os programas sociais, os programas de formação acadêmica. Se não fosse esse que tu estavas inserido, hoje a tua trajetória musical não... Pode ser que não existisse. Exatamente. O meio, ele propicia muito, né? Então, aquele meio que você vive, ele te apresenta resultados do futuro. Pode ser positivos ou pode ser negativos, mas o meio, ele tem o poder de te influenciar. As pessoas que você convive, as pessoas que você conversa, mesmo intrinsecamente você não nota, mas elas te levam a algum lugar. E a parte musical na minha vida, eu acredito que se deu muito por essa aproximação com várias pessoas, crianças e jovens e profissionais que estavam relacionados a esse pensamento. E lá em pensamento. Minas, como é que foi a tua trajetória, né? Depois dos 11 anos, na vida adulta ali, o que tu desenvolveu, né? Através da música? Sim. Depois desse processo do canto, eu me lembro, enfim, com o violino, eu fui tocar na orquestra do Palácio das Artes, que é da Fundação Clóvis Salgado. Eu tocava tinha uma orquestra jovem, eu tocava nessa orquestra, o maestro era, eu me lembro como se fosse hoje, Cláudio Simões. E, paralelamente, eu ia para o bairro do Prado, eu me lembro o nome da rua, era Turfa Coatimbiras, com o professor Aureliano Araújo. Hoje ele se eu não me engano, ele foi professor da UENG, da Universidade do Estado. E, posteriormente, fui tocar na orquestra do SESI Minas, orquestra estudantil, orquestra acadêmica do SESI, e o maestro era o Marco Antônio Drummond. Aí eu tive aula com o professor Moisés Guimarães, enfim. Então eu me lembro desses profissionais, né? O maestro Kleber, o maestro Aureliano, o professor Aureliano, e posteriormente fui para Juiz de Fora, que tinha os festivais ali de inverno em Juiz de Fora, que acontecia com a Universidade Federal de Juiz de Fora, acho que paralelo, e conheci o professor Paulo Bozizio. Então a música, ela foi me proporcionando criar relações, né, e vínculo com pessoas. E isso foi muito positivo, porque são grandes profissionais e bons profissionais. E nesse meio tempo, tu nunca pensou em fazer outra coisa? Além da música, a gente sabe que a vida de músico não é muito fácil, né? Hoje em dia, a vida de artista, de músico, não é algo... Sim. Mas lá no início, né, antes da tua carreira estar consolidada nesse início aí tu estava tocando, te inserindo nesse meio, conhecendo pessoas, em algum momento tu deu uma balançada e disse, eu acho que vou fazer outra coisa. Como a vida ela é muito interessante, né? Ela te dá várias oportunidades de coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins, elas te qualificam para você se melhorar como pessoa, melhorar teu ambiente, não cometer os mesmos erros, e se errar diferente. E isso aconteceu também na minha vida. Teve uma fase uma fase um pouco complicada, assim, foi uma questão até familiar, assim, meu pai acabou adoecendo, e nesse meio tempo eu acabei abandonando literalmente a música e fui trabalhar em uma empresa de elementos filtrantes industriais.
polipropileno, carvão ativado, prata coloidal. Então fui trabalhar nessa linha, nada a ver, química, assim. E gostei também. E nesse meio tempo apareceu uma pessoa, um cliente na empresa, o Marco Antônio Drummond, nunca vou me esquecer dessa pessoa, incrível. Ele era diretor da rede Promove de ensino, de educação, e ele foi buscar elementos químicos, filtrantes, e eu estava com um livro de música lendo, e tu gosta de música? Ele começou a... Eu acabei... ele queria montar uma fanfarra na rede de educação, e eu fui indicando para ele, começou uma amizade. Enfim, resumindo, eu larguei a empresa e fui trabalhar na rede Promove de educação. Então, o teu destino... Meu destino me trouxe, após 1 ano, 2 anos, sem atividade musical, fui trabalhar com a fanfarra na escola. Não, a primeira vez que eu fui fazer isso. E ali voltou novamente aquele, acho que é a música mesmo, e retomei as atividades musicais. É o destino te Era chamando. O destino. Depois eu fui trabalhar... fazer um projeto na cidade de Pedro Leopoldo, um projeto de música, na rede Marista também, acabei nesse meio tempo ali, trabalhando também na escola, no Marista, e depois eu vim para o Rio Grande do Sul, fazer extensão em música no projeto Sinos Acorda, aí mudou o foco, Minas, né, Festival Internacional, vem para o Rio Grande do Sul, e 2006 conheço a Maria Helena, né? Que foi quem te trouxe para Gramado, foi quem te... Que impulsionou mesmo, assim. Eu tinha um conhecido em comum, né? Tinha o maestro Leandro, ele vinha para cá, e a Maria Helena, um dia eu estava em casa, eu morava em Ivoti, toca o telefone, eu sou a Maria Helena, diretora do Centro de Cultura, o maestro te indicou, Gramado precisa ter música. Existia o coral, que era o Bocalis na época, era o Centro de Cultura, 3 ou 4 professores de violão, bateria, piano, e eu me lembro assim que era o que existia. Então violino, cordas, orquestra, sempre vinham as convidadas para Gramado. E a Lela, não, tu tem que ficar em Gramado, a Lela, a saudosa nossa Lela, né? E, não, tu tem que ficar em Gramado. Eu falei, mas o que eu quero em Gramado? Eu tocava na Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, a Oscar, eu fazia cachê nessa época, eu ia e voltava, fazer os cachês. Nesse meio tempo, depois que eu dei aula em Novo Hamburgo, trabalhei em Novo Hamburgo, fui trabalhar também no Conservatório em Canoas, mas eu estava firme mesmo na Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, que é a Oscar. E 2006, eu me lembro como se fosse hoje, ela insistindo, tu tem que ficar em Gramado, tu tem que estar em Gramado. E meu primeiro aluno foi o Joel Mazotti, mandou um abraço pro Joel Mazotti. E começou então essa trajetória em Gramado, né? Para quem não sabe, a maioria do pessoal aqui de Gramado não sabe, mas quem não é daqui e não conhece o Alan hoje, ele é diretor da Orquestra Jovem de Gramado, que foi ele que criou. Tu também me falou, Alan, que tu foi a primeira pessoa lá em 2007 ou 2008... 2008, que tu falou em construir um teatro para Gramado. Então, o Alan, ele vem contribuindo e vem sendo uma peça fundamental nesse avanço cultural dentro da música, da orquestra em Gramado. Além da Orquestra Jovem, ele também é diretor do Instituto Acadêmico de Música, que depois a gente vai explicar, porque a trajetória dele, tua trajetória é enorme aqui em Gramado, né? Eu acho que pode ser que ela seja até maior do que... né? E tu é uma peça fundamental aqui para essa evolução, né, das orquestras. Hoje Gramado tem uma orquestra? Tem uma orquestra. Com certeza. Uma orquestra. É graças a ti também. Eu sempre atribuo muito... Eu acredito que nós somos feitos de boas inspirações e más inspirações. Eu acredito muito em Deus e essa inspiração vem, né, de outros lugares, outros planos, assim. E nós somos apenas algumas peças nesse quebra-cabeça da vida, né? E eu acredito muito em legados. E com o tempo, tu começa a perguntar o que é felicidade. E felicidade, para alguns, pode ser algo
grandioso. Hoje eu tenho a felicidade de poder tomar um café. Eu adoro tomar, como um bom mineiro gosta do cafezinho. Mas essa particularidade de fazer coisas em Gramado é agradecer a comunidade, agradecer as pessoas que construíram a cidade, as famílias que arrancaram as raízes para que Gramado se tornasse o que é hoje. Então, é uma forma de contribuir mesmo, de agradecer a toda a comunidade, agradecer vocês, agradecer o povo, essas famílias que não preciso citar todas, senão eu posso deixar alguma com ciúme, mas eu quero que vocês que saibam que construíram a cidade, saibam que eu sou muito grato a todos vocês e a cada povo dessa cidade. E o que te moveu a criar as orquestras aqui? O que te inspirou? A gente sabe que não é algo fácil, né? Exige muita dedicação, exige trabalho, exige tempo, né? E hoje em dia o tempo da gente é precioso. Tu poderias muito bem dizer, vou deixar outra pessoa criar, ou não vou me envolver nisso e vou seguir tocando a minha vida e construindo a minha história. Mas não, tu resolveu criar algo para uma cidade. Eu pensei em criar uma extensão do que eu sou, música. E criar essa extensão é fazer com que as outras pessoas também possam se inspirar. Obviamente que essas inspirações, elas são, eu sempre falo, existe sempre o positivo e o negativo. Né? Nós precisamos, inclusive, conviver com os dois. Então, as inspirações, elas são boas, as inspirações, às vezes, não são tão boas. Mas eu procuro sempre inspirar de forma positiva. E nós pertencemos a um espaço, como sociedade, e a música, ela faz parte desse elemento como sociedade. Né? Você conseguir entregar música de qualidade, relação sonora de qualidade que eu digo, ela está relacionada a vários segmentos da música popular brasileira, música erudita, né, que é o clássico, o samba, o rock, desde que seja feito com qualidade. Então, é inspirar as pessoas a fazerem, né, a sua arte com essa performance de amor, assim. Então é um pouco disso. E qual o maior desafio que tu acha hoje em dia dentro dessa área musical? O maior desafio hoje eu enxergo que não é você lidar com profissionais. O maior desafio para mim hoje é lidar com o amadorismo, assim. Porque o amador, ele não está disposto a crescer. Então, por isso, profissionalizar essa gurizada que vem. Por isso. Porque eles vão aprender a ter um leque de informações e um repertório de conhecimento não musical apenas, mas de vida, para que eles se tornem pessoas melhores para uma sociedade melhor. E você criar esse repertório de conhecimento, realmente você precisa se despir das vaidades pessoais e muitas das vezes você entender que em determinado momento da vida você é palco, em determinado da vida você é plateia. E dentro dessa área é muito difícil. Eu acho que lidar com os egos, né? Sim. Sim. Ainda mais pessoas que não... acho que a maturidade, às vezes... Maturidade. Tu tem que ter muita maturidade para aprender a lidar com o ego. Porque as pessoas, às vezes, elas querem ser algo grandioso e querem estar em cima do palco para ser algo grandioso. Sim. Mas ser músico exige estar num grupo. Né? Eu completo essa. É muito, muito interessante a tua colocação. Para você fazer algo, você tem que ter pisado em palco. Quando eu falo palco, o engenheiro ele tem que ter pisado no palco da engenharia. O médico ele precisa ter pisado no palco. Não é ter passado pelo palco, é ter literalmente... Imagina você vai fazer você precisa fazer uma cirurgia e o médico que vai, né, te examinar e vai te cortar, fazer a cirurgia. Não, eu apenas passei por alguma cirurgia. Você não vai ter essa confiança aí. Você pode ter consequências graves. Sim. A cultura, a arte, ela não é diferente. Né? Você pode matar literalmente um potencial artista lá na frente. Se você não tiver uma trajetória, não é formação acadêmica só. Não é somente a formação acadêmica.
a tua trajetória, ela é muito importante. Porque a formação acadêmica, você se dedica, conclui, mas qual a tua experiência em loco disso? Então é muito perigoso você deparar com esse tipo de profissional. E vivemos numa sociedade que qualquer coisa é tudo. Ainda mais hoje, né? Com Ainda as mais redes hoje, sociais. exatamente. Qualquer coisa se torna tudo. Mas cabe aquelas pessoas que têm um pouco de conhecimento também ter humildade e poder levar essas pessoas, olha, não é o caminho, que tal nós buscarmos em conjunto esse outro caminho? Esse é o propósito do Instituto. Eu acho que é isso que eu ia te dizer. Acho que isso leva ao grande sucesso, que é a Orquestra Jovem, e do Instituto que está aí, né, criando formas né? físicas agora. Agora está criando Sim. formas físicas, mas para isso, né? Já tem o terreno. Já tem o terreno. Já tem o terreno. Fala um pouquinho então sobre como que tá essa construção então do Instituto, mas também quero que tu explique para as pessoas o que é a Orquestra Jovem e o que te motivou a criar a Orquestra Jovem e ensinar esses alunos. A minha motivação, ela parte daquilo que eu sou, música. Então, é criar uma extensão daquilo que eu consegui ser de melhor através da música. Eu acredito nisso. Eu me tornei melhor por causa da música que eu busquei entender. E as crianças e os jovens, por mais que eles não se tornem profissionais da arte, da música, eles têm a oportunidade de se transformar em pessoas melhores, profissionais mais competentes, mais versáteis. Hoje o bom profissional não é aquele que sabe fazer apenas o que ele se qualificou. O bom profissional, na minha, é uma opinião pessoal, é aquele que consegue transitar em vários setores buscando excelência. Né? Então há uma mudança de ferramenta de conhecimento. Então, o que me inspirou a criar um instituto, a criar a Orquestra Jovem, são essas premissas, né? Da formação, da qualificação, do resultado. Essas pessoas, elas se tornarão os espaços profissionais da cidade, a A e B, que é a gastronomia, né? A hotelaria também, A e B, desculpa, alimento e bebida, não tem nada a ver, mas a gastronomia e a hotelaria, eles absorvem muito as características artísticas da cidade. As pessoas não veem a Gramado simplesmente pelo nome Gramado, as pessoas veem a Gramado pelo que a cidade ela construiu e ela oferece. Então, se matar a galinha dos ovos de ouro da cidade, que é a identidade cultural, né, talvez Gramado ela possa não mais ter esse pertencimento de única, de exclusiva. Ainda Gramado é uma cidade exclusiva. Eu acho que todas as cidades são exclusivas, mas a gente está falando de Gramado. E, então, uma coisa está sempre ligada à outra. Então, a qualificação desses jovens vão qualificar artisticamente esses espaços que estarão contratando no futuro. Um músico que vai tocar um café da manhã, um coral que vai cantar a uma apresentação de Páscoa em um parque, em um hotel. Aquelas pessoas que estão vindo para a cidade, elas estão cada vez mais exigentes, né? Existe uma exigência maior do se hospedar em Gramado. E eu acho também que tem uma coisa importante aqui. Eu sempre digo, quando eu vou assistir a orquestra, a apresentação da orquestra, seja nas manhãs de domingo ou sábado, né, que agora estava encantando todo mundo, ou seja, na abertura dos festivais, né, e dos grandes eventos, sempre digo que são momentos de qualidade, porque não é qualquer cidade que tem uma música clássica, né, todo sábado, né, aos sábados e domingos de manhã, ou um quarteto de cordas na abertura de uma cerimônia, seja o que for, mas é algo que te faz parar, né? Tu para, tu reflete, tu escuta, e eu acho isso fantástico. Eu sempre digo que são os momentos de qualidade que a gente tem. Eu acho que isso também encanta quem vem para cá. E você falou uma palavra que é extremamente importante. Nós precisamos encantar. O que o negócio, a música, ela é um negócio.
a arte, ela é um negócio. Por que eu falo música, arte e não cultura? Porque cultura é apenas um agente que transforma, né? O que é cultura? Um agente que transforma a arte, né? Então, a arte, ela é um negócio. O artista, ele sobrevive, ele é um profissional da área. O artista, ele ganha, ele precisa ganhar, ele é um profissional. E é algo que tu tem incentivado muito, né, os alunos da Orquestra Jovem. Exato. E ensinado eles, né, Sim. que eles são profissionais. Parte de um negócio. Isso, e eles, porque a gente vê muitas pessoas, eu acho que hoje em dia elas veem a arte como algo De entretenimento. apenas. hobby, Isso. né, é o teu momento de lazer. Sim. E acaba que elas não enxergam o que tem Sim. por trás daquele artista, né? Todo o estudo, todo o tempo dedicado, né? A aprender a tocar um tal instrumento, e isso precisa ser valorizado. E tu Bom. tem ensinado isso na Orquestra Jovem. É uma contextualização diferente do que muitas das vezes academicamente você aprende, né? Até por causa falei do Debussy, até ele é impressionista, mas enfim, vem uma relação do romantismo antes desse período, após o clássico, e muito relacionado também à literatura, né? Isso mudou muito ali em 22, Semana da Arte Moderna, teve uma relação de contextualização com esse jogral, essa maneira de pensar, não do artista, mas das pessoas pensarem em relação ao artista. Tudo que você vive hoje, tudo que você transforma é arte. A própria tecnologia, hoje a própria inteligência artificial, ela para ela ser desenvolvida, ela precisou de arte. Ela precisou de uma cognição binária de arte para aquilo ali se tornar palpável. E realmente a gente coloca essa premissa na gurizada, nos estudantes, para que eles se valorizem como profissionais. Eu coloco, mesmo que todos eles não se tornem profissionais da área musical ou da área artística, eles se tornarão bons consumidores. A arte, ela pode ser comercializada se você tem consumidor. Então nós precisamos criar, mais do que artistas, consumidores de arte. E quando acontecem esses eventos, quando tem um vernissage, quando tem uma apresentação, uma peça teatral, um ballet, seja ele contemporâneo, clássico, um concerto, quando você vai a um restaurante, você consegue se identificar com aquele artista, você está criando uma relação comercial de impacto, né? Você cria essas experiências eu gostei daquela música. Bom, hoje é o Spotify, eu sou da época do disco de vinil e CD. Eu vou comprar essa música, eu gostei. Então você compra aquilo que você ama, você compra aquilo que você se apaixona. E é isso que a gente quer fazer com que eles aprendam a amar aquilo que faz, mas também poder exportar para um público, né, todo o seu projeto de vida e trabalho. E que isso também traga o sustento, que eles possam... traga dignidade. Isso, que eles possam ter uma vida digna com aquilo, fazendo aquilo que eles amam, né? Que eu acho que isso é muito difícil, né? As pessoas às vezes... Entra na felicidade. É como tu, né? Teve uma época que tu ali acabou indo para outro ramo, né? Por uma questão financeira. E agora... e depois a vida acabou te colocando de novo, né? Sim. Porque destino mesmo, é pra te ser músico, é pra te estar aqui fazendo o teu trabalho como músico. E eu acho que todos, né, precisam ter essa oportunidade. Exatamente. Eu vi, mesmo nesse período, nessa trajetória, eu tenho uma experiência gigante com gastronomia. Eu fiquei mais uma quase surpresa. 10 anos na gastronomia. Eu acabei largando todo o processo musical, orquestral, e quando vim dar aula em Gramado, teve uma parte extremamente importante da minha vida que foi ir para o restaurante Almoreto, do Vilmar. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele começou, Alan, você tem que vir tocar no meu restaurante. Eu brinquei com ele, não, mas como assim? Eu vou largar a orquestra, vou largar minha vida, vou tocar no restaurante? Não, vem pra cá que vai ser maravilhoso. E a Leila e o Joel Mazotti incentivando, não, tu tem que vir, larga tudo, vem pra Gramado. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi ir para aquele restaurante. E ali eu conheci pessoas extremamente importantes. Eu tive a oportunidade de estar em contato com o presidente da República, né, criar uma relação
com pessoas da política, do escalão, porque eles eram meus clientes. E até hoje eu me conectei com essas pessoas e aprendi um pouco também, um pouco não, aprendi muito sobre a área da gestão também, dentro do comércio em Gramado, como o empresário pensa, o que ele quer, o que ele vê, para onde ele está, para onde ele vai. E então, dentro dessa premissa, porque tocar um restaurante não é simples, não é tão fácil quanto se parece, né? Eu estudava um repertório para tocar todas as noites e evitar repetir música. Pra te ver. E de cor. É o que eu digo, demanda tempo. E tu Eu queria estudava também para tocar no levar, restaurante. né? Queria levar pro teu Excelência. público. Excelência. Obviamente, você vai agradar uns, mas assim, a maioria era muito bacana, porque eu tinha um cronograma de estudo de público. De janeiro a março, eu tenho um tipo de público em Gramado. De março até maio, eu tenho um público. De junho a agosto eu tenho um público. E de setembro até meio de novembro é um público. E tu fez todo esse estudo. Eu tinha esse estudo. E não tinha nem Não um errava. observatório de turismo? Não e tinha. nem- Eu sei, porque essa semana, olhando o material em disquete, eu tenho ainda. Olha que legal. Nós tínhamos uma cartilha de quem eram os clientes. Sabia? Não. Uma ficha dos clientes do restaurante. Então tu sabia. Mais de 1.000 clientes, assim. Que vinham de todos Mais de os 1.000 lugares. e poucos lugares, do Brasil inteiro e do exterior. Isso, essa semana eu estava fazendo um saudosismo e me lembrei disto. E o Amoreto, ele tinha essa marca, né? Porque era o violino, era o restaurante que tinha um bonecão que jorravam na frente. Então isso me marcou muito. Eu sou muito grato, sou extremamente grato, muito feliz. Terminava o concerto na Rua Coberta, eu voltava para o restaurante. Com uma felicidade enorme. Lá eu construí minha vida. E isso me enche de orgulho. E me ensinou a crescer, me ensinou a amar Gramado, conhecer as pessoas que fizeram a cidade, né, e construíram essa história. E Alan, falando sobre Gramado, falando sobre o teu amor, a gente sabe que está sendo criado esse instituto. Uhum. Há quanto anda, né? Há quantos já anda, né? Essa construção? Primeiro, ela sair do papel. Eu acredito que, não sei se eu posso agradecer a empresa aqui, né? Pode. Que é o Jefferson Zatti. Obviamente, você ganha muitos nãos, e nem todas as pessoas que te dão não é porque elas não gostam de você ou elas não gostam do teu projeto. Muitas das vezes, naquele momento, essas pessoas não estão preparadas para te receber ou para te entender. E com o tempo você aprende isso. E não é às vezes que as pessoas não gostam de ti, é que naquele momento você não tem algo que os agrade. E aí nós somos seres humanos, nós vivemos de pequenos gestos. E a primeira vez que eu apresentei para o Jefferson, ele olhou e disse: esse projeto é a cara de Gramado, é o que Gramado precisa, eu quero doar esse primeiro momento do projeto. Eu falei, Jefferson, eu fiz um estudo, né? Laura, eu estive em vários teatros, em vários espaços e equipamentos no Brasil e também no exterior. Eu não passei por eles, eu estive, né? Pesquisas, medição, inclusive, de tipo de estofado por causa do comprimento de ondas, da reverberação que aquilo vai gerar dentro do palco. Né? Situações de comprimento de onda, porque caixa de sapato, teatro um pouco elisabetano. Vai ser uma caixa italiana. Foi feito, não foi um processo de amadorismo para chegar nessas denominações. Há quanto tempo faz que tu vem desenvolvendo? 2 anos. 2 anos. Faz 2 anos que eu venho fazendo essas pesquisas, estando em loco, já estive em loco desses processos. Lá atrás, busquei universidade, pessoas que construíram, lá fora, enfim, principalmente na Itália, em Cremona, em alguns lugares também. Eu não gosto muito de ficar citando, acho que não é essa a necessidade, mas eu busquei em loco esses espaços e trouxe eu fiz um compilado. O objetivo hoje é fazer com que Gramado não se torne uma cópia, mas que ela possa respirar como Viena. O meu propósito hoje é fazer de Gramado
o berço da música, a Viena, no Brasil, através desse processo. E temos pessoas, existem grupos em Gramado que podem absorver. Então, o Instituto, ele não vai ser somente da orquestra jovem, da orquestra sinfônica. Ele é privado, tá? Está sendo construído também, a gente vai buscar recursos públicos, obviamente, mas ele é um instituto privado, chancelado hoje. Né? Quero agradecer imensamente o poder público através do prefeito Nestor, do Luia, do Ministério Público, do Dr. Max, do Poder Judiciário também, que está em conjunto, do Rotary, que está participando, outras grandes instituições e marcas que estão vindo. Existe um grupo de pessoas que nós estamos criando, um grupo de inúmeras pessoas que já tem uma lista. Amigos do Instituto que vão e já estão participando, nós já estamos nos reunindo, conversando, e ele está tomando forma. Nós já fizemos uma visita técnica nesse primeiro terreno que foi apresentado, que foi doado pelo poder público, então isso está maior do que a gente poderia imaginar. Bom, e esse é um ponto. Segundo ponto, existem dentro desse projeto núcleos. Tá? Ele tem um auditório para 500, 600 lugares, um palco, aproximadamente 50 salas de aulas, boxes de estudo. Para o teatro, vai ter uma sala especificamente para canto coral. E o que eu gostaria de fazer? Aquelas instituições que não têm espaço, nós vamos ceder esses espaços para essas instituições. Olha, vocês têm uma sala e o que eu gostaria de contrapartida, que vocês viessem nos nossos concertos, cantassem conosco. Então eu quero agregar valor à comunidade. Eu já conversei com alguns maestros, eles estão extremamente felizes, né? Fiz uma reunião com alguns deles. Alan, que maravilha, tu vai nos emprestar a sala? Sim, e por que não? A ideia não é excluir pessoas. É agregar pessoas e somar valores. E quando eu falo de potencial de legado, eu vou passar. Ou eu vou passar de uma forma, ou eu vou passar dessa para outra. E as coisas vão ficar. Nós lutamos muito para ser donos das coisas. E eu acho que devemos ser donos, sim. Quando você tem um filho, eu não sou pai ainda, infelizmente, mas eu tenho 100 e poucos, eu acredito. E eu brinco muito com a minha esposa, né, sobre isso. Eu acho que eu talvez não teria o tempo e a alegria de ver o resultado de alguns pais. Tu é mãe. Eu sou mãe. E tu sabe que eu digo mesmo, aqui pai e mãe não manda. Uhum. Aqui quem manda é professor e direção. Ponto. Nosso lema é disciplina, disciplina, disciplina. Nós não estamos aqui para agradar ninguém e não vamos agradar. Nós estamos aqui para fazer as coisas certas e da melhor forma possível. Eu acredito que a única possibilidade de nós melhorarmos e qualificarmos e mudar a sociedade é o Estado. Eu falo Estado, não o município, não o Estado como união, mas o Estado investir em educação de qualidade. Mas investir em educação de qualidade é dar conforto para os profissionais. O professor, quando ele entrar em uma sala de aula, ele tem que ter o conforto que ele vai ser bem recebido, não só pelos alunos, mas ele vai ter um amparo social da instituição. Ele tem um amparo, ele tem um respeito, ao ponto do professor entrar em um ônibus e as pessoas se levantarem para esse professor. Investir em cultura como um agente de cultura através das artes, da pintura, da literatura, da música, das artes liberais. E investir no esporte. Mas não é somente o futebol que é esporte. Nós temos a natação olímpica, nós temos o esporte olímpico, nós temos o basquete, nós temos o vôlei. Eu acredito que o Lucas ele tem feito esse processo em Gramado. O Lucas construindo várias quadras e várias modalidades. O Lucas ele tem enxergado esse processo de construção. Então, nós, como sociedade, o empresário, ele tem esse potencial. De que forma ele tem esse potencial? Em enxergar pequenas instituições, seja a escolinha de futebol, a escolinha de vôlei, a escolinha de basquete, a orquestra, o coral, a escola de pintura. Visita essa escola. Eu não posso patrocinar com R$1 milhão, mas eu posso ajudar com R$500 por mês. Sem lei de incentivo. Né? Eu acredito nisso. E qualificar a educação, a cultura, a arte, o esporte, o lazer,
Se você melhorar o lazer das pessoas, elas vão viajar mais. Se elas viajarem mais, elas vão consumir mais. Se elas viajarem mais e consumir mais, elas vão aumentar o seu repertório. Né? Eu coloco sempre que a pobreza, você tem que eliminar a pobreza. E você tem que aumentar a riqueza. E existe uma briga entre a pobreza e a riqueza e está errado. Você precisa eliminar a pobreza e aumentar a riqueza, para que todas as pessoas elas tenham a oportunidade de ouvir Johann Sebastian Bach, mas eu vou ouvir também Zeca Pagodinho, porque eu gosto, né, do samba, do Zeca Pagodinho. Eu vou ouvir, por exemplo, eu assisti agora o documentário, teve um documentário da, acho que é Lady Gaga. Tem um documentário e você vê a construção musical, existem os bastidores, tu vê hoje, tá, mas essa artista como referência, por que não? Ela construiu um caminho, da mesma forma que Mozart, né, construiu esse caminho há mais de 200 anos atrás. Então eu acho que é agregar esses potenciais de valor. E quando tu pensa dessa forma, tu não pode estar preocupado se você vai ser amado ou se você vai ser odiado. Tu quer fracassar na vida, queira agradar a todo mundo. Eu acredito que eu já passei dessa fase. A maturidade já te levou para outro patamar. Vai ter pessoas que vão gostar e não vão gostar, e vai ter pessoas que vão mentir que gostam de ti, e tu mente também que gosta, tá tudo certo. O que não pode ter é desafetos. Né? Então, eu acho que nós precisamos reconstruir a nossa nação através de afetos. E a música, a arte, a cultura, a educação, o esporte, a segurança. Você precisa caminhar. Gramado é uma das cidades mais seguras do mundo, graças ao Mocovi, graças às nossas forças de segurança, a Prefeitura de Gramado. É sim, nós temos uma Câmara de Vereadores diferenciada, nós temos um Executivo diferenciado. E uma comunidade E uma comunidade diferenciada. Que se envolve. Que se envolve. E todas as pessoas que vêm pra cá, elas entram em uma simbiose. O cara para na faixa, se ele não parar, ele é xingado. Ele cuida das flores. E quem não se adapta a isso, tem mais aqui embora. Quem vem para Gramado e não cuida de Gramado, tem que ir embora. Porque Gramado, ela é Gramado porque as pessoas amam esse processo que foi construído. E eu acredito, e eu tenho certeza, que através desses eventos musicais, culturais, artísticos, tem a Luana e o Alessandro, por exemplo, eles estão fazendo um trabalho no interior. O Gramado Cultural. Nós temos a AGLA. Eu tenho orgulho, eu sou membro da AGLA, Academia Gramadense de Letras e Artes. Que tem vários, acho que são 13 hoje, 14. Tem uma sumidade ali que é o professor Romeu, a dona Iraci. O Marco está em Dubai. Marco, nosso presidente querido, um grande abraço em Dubai. Traz um presente para a gente em Gramado, em Dubai. Você, Laura, é mãe, é jornalista, né? Então são pessoas que elas vão agregando potenciais de valor na cidade. Na gastronomia, no turismo. Tem pessoas importantes que fazem com que Gramado... Eu tenho observado a arquitetura de Gramado está mudando sem perder, né, a sua contemporaneidade, né, de evolução, assim, sem perder... ela se tornou contemporânea. Sem perder a essência, desculpa, sem perder a essência, com um ar de contemporâneo. Né? Tu vê essa releitura da arquitetura bávara que existia, mas de uma forma moderna. Isso é elegante. Uhum. Você pode ser sofisticado, né, sem perder a elegância. E eu acho que Gramado é isso, né, esses potenciais de valor que a gente vai multiplicando. Alan, e alguma previsão desse instituto sair do papel? Eu posso te garantir que ele já está saindo. Já está saindo. De uma forma diferente. Tá? Nós não queremos buscar espaços maiores do que a gente pode comportar. Então, o Instituto ele vai depender muito do terreno, do espaço que a gente vai conseguir colocar. Então, eu quero agradecer imensamente. Hoje tive uma reunião com o Rafael o Bazan, secretário de Planejamento, né? Tá fazendo um trabalho também com toda a comunidade incrível, e isso vai ficar como um legado, né, para todos nós. Eu repito, ele é privado, então isso nos dá a oportunidade de desenhar, fazer e agir como nós
pensarmos da melhor forma possível. Mas, né? uma pergunta. Ele é privado. Hoje, a Orquestra Jovem... Todos os projetos são instituições privadas, dentro do instituto. E ele vai oportunizar para que jovens, de forma alunos, gratuita. estudantes... A Orquestra Jovem ela é 100% gratuita. E o instituto vai ser mais ou menos exatamente. modelo, Ele mas... também... Nós vamos ter operações dentro do instituto, tá? Essas operações, elas serão gratuitas para formação acadêmica. Existe um plano de negócio dentro. E também nós vamos ter a parte comercial, porque o instituto ele vai precisar sobreviver. Ele vai ser um corpo grande de funcionários. Ele vai precisar ter funcionários. Passa dos 100 funcionários. Nós vamos precisar de comunicação, departamento jurídico, produção, técnica, né, manutenção. Então é uma empresa. O Instituto ele vai ser uma empresa que vai empregar também pessoas. Então ele vai precisar sobreviver. Ele não vai perder o seu objetivo, que é a formação acadêmica gratuita também, tá? Que é o foco, que é o objetivo. Então nós pretendemos sim agregar todas as pessoas da comunidade para que juntos possamos criar E ainda tem uma possibilidade da institucionalização do Gramado em Concert. Nós estamos conversando com a Rosa, quero mandar um grande abraço para a Rosa, para a Gramado Tour. Fez agora o Natal Luz está lindo, né? Os shows, os espetáculos se qualificaram. Então isso tem mais coisas acontecendo junto com o Instituto, que nós já estamos conversando, nós já estamos amadurecendo com a Gramado Tour também, que vai melhorar esse espaço para as pessoas, uma espécie de curadoria também. Então é aquilo, né, que vem se falando, e eu acho que tu fostes, para quem não sabe, o Alan também foi secretário de Cultura de Gramado, então a experiência dele em todos esses projetos, ela não não é algo que vem só do trabalho dele como músico, né? É um trabalho que tu teve que ter um conhecimento político e também, né, dentro da secretaria para poder desenvolver projetos. A gente sabe hoje em dia quanto é difícil fazer a captação de um recurso, de uma lei de incentivo à cultura, e tu hoje em dia é excelência em tudo isso, né? A gente sabe que os projetos ali, instituto, orquestras, o Kepinski, que tu também é diretor da orquestra do Kepinski. Sim, departamento. Então a gente sabe que também tem coisas aí que não são possíveis se não tiver um planejamento e a elaboração. Eu tenho uma outra empresa fora também que atua em outro mercado, um outro negócio, outro nicho que não tem nada a ver, assim. Então isso me possibilita, talvez, né? Me possibilita. Eu sempre coloco, orquestra, música, para mim, ela é um negócio. Eu encaro como um negócio. E CNPJ, ele precisa de resultado financeiro para que as coisas possam converger. Então, todo resultado que eu busco na minha vida, o foco é o humano. Por mais resultado financeiro que a gente tenha que buscar, nós não podemos esquecer do ser humano. Nós não podemos esquecer daquilo que nós podemos transformar também na vida das pessoas. Eu acho que melhorar a nossa vida, qualificar a nossa vida, trazer o melhor conforto. Eu sempre digo, as pessoas elas têm que comprar o melhor carro que elas puderem. As pessoas têm que comprar a melhor casa que elas puderem. As pessoas têm que viver com o maior requinte, a maior qualidade de vida que elas possam, mas não podemos esquecer do outro, porque se teu vizinho for mal, amanhã tu também vai mal. Então nós temos que olhar assim para o lado, olhar para o outro e ver, nós temos condições de ajudar? Temos condições, ok, estamos seguros, então agora eu preciso também ajudar meu vizinho, eu preciso olhar para a minha cidade ao lado, para aquelas pessoas que estão realmente precisando. Tu precisa dar a mão, ensinar a caminhar, dar uma força e depois fazer com que ela consiga se sustentar automaticamente. Então, pensar no coletivo, que eu acho que é algo muito difícil hoje em dia, né? Exatamente. As pessoas, elas pensam nelas mesmas, na sua família. Tu precisa lá, pensar, às vezes... Precisa pensar. Eu acho que o primeiro ponto da vida, Laura, a minha família, meu pai, enfim, nós temos uma filosofia, nós precisamos primeiro cuidar da família, tá? Tu tem que cuidar da família. Porque se tu não cuidar da família, como é que tu vai cuidar das outras famílias? Então nós precisamos cuidar da família. E quando você está seguro com a tua família, você consegue também dar uma oportunidade
de avançar com segurança para as outras famílias. E eu acredito muito nisso. E a gente vai conseguir transformar, sim, e mudar uma sociedade. Eu vou repetir: cultura, arte, educação, turismo fortalecido, a economia, o esporte, o lazer, o entretenimento. Eu sou totalmente adepto da gente investir nisso. A segurança. Nós temos que fazer com que o policial ele entre em um ônibus como um professor e as pessoas... Cara, é ele que te dá a segurança. Sim. Né? Tu acha que a Você tua tem que vinda respeitar. hoje, quando tu pensa em toda essa tua trajetória, tu acha que a tua vinda para Gramado, ela foi algo planejado? Nunca tinha imaginado vir para Gramado na minha vida. Planejado que eu digo, tu entendeu o que eu quero dizer? De algo maior. Eu acredito que sim. Eu acredito nisso, né? Então, eu acredito que nós não estamos nos lugares e não encontramos pessoas por acaso. Eu acredito que, de alguma forma, a gente precisa ou aprender com essas pessoas ou ensinar. Jamais perder a hombridade da humildade. E humildade, muitas das vezes, ela é dura porque tu tem que reconhecer as tuas fraquezas, as tuas limitações, os teus erros. E o que nos torna humano é o erro. É dor, é ruim isso. Mas o que nos torna seres humanos é o erro. E a dor. E a dor. Perfeita colocação. Se nós não errássemos, nós não deveríamos errar. Nós não nascemos para errar, nós nascemos para acertar. Mas nós não somos deuses. A gente busca sempre a excelência, A né? excelência. Mas tem que ser humilde diante das coisas. Exatamente. Né? E Alan, pra gente encerrar, quem é o Alan? E qual o teu propósito de vida? Ser feliz e fazer as pessoas felizes. E o que te faz feliz? Conviver da melhor forma possível comigo mesmo e fazer o meu melhor para mim e para todas as pessoas. E tomar um café no final da tarde. Isso me faz muito feliz. Alan, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada por essa bagagem cultural que tu traz, né? Não é só um podcast, não é só um programa, é um programa aqui cheio de cultura e conhecimento. Obrigada por isso. Eu tenho certeza, né, te conhecendo e conhecendo toda a tua trajetória e o que tu tem feito pelas orquestras, pelo Instituto agora, que vai com certeza se consolidar e vai ser um grande avanço para Gramado. Tenho certeza de que tu é um instrumento de Deus. Obrigado. Né, que veio para, junto com outras pessoas, realizar coisas maravilhosas em prol do outro. Laura, muito obrigado pelas tuas palavras, de verdade. Que Deus continue te iluminando muito, te abençoando esse programa. Olha, incrível. Parabenizar por essa iniciativa e que a comunidade de Gramado ela jamais perca esse amor pela cidade e o respeito pelas pessoas que construíram essa cidade. Isso vai sempre fortalecer quem somos, né? E onde estamos. Então, mais uma vez, realmente, muito obrigado por toda essa oportunidade, pelo teu carinho, pela tua filha abençoada, e que nós possamos estar juntos. E todas as pessoas que contribuírem de alguma forma para esse crescimento, erguer essa instituição, nós vamos ter um memorial que vai se chamar o Muro dos Nomes. Ele deu R$50, o nome dele vai estar lá. Então, vamos participar dessa construção, que, sem dúvida, vai ficar para a história da nossa comunidade. Com certeza. É mais um projeto que vai dar certo. E já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Mas ele, com certeza, logo, logo vai estar aí e vai ser, assim, um pulo, né, na educação e na formação dos jovens. A gente sabe que o futuro da gente são as crianças e os jovens Sim. de hoje em dia, e então vai ser muito importante nessa formação e para que as pessoas continuem, né, com esse amor dentro de si, sabendo o porquê, o que move elas e cultivando a sua essência sempre. A gente sabe que a música faz isso com a gente, faz a gente refletir, a cultura também e a arte também.
Muito obrigado, e não vamos esquecer dos nossos idosos, hein? Isso mesmo, os idosos também. Também. E não deixar também de citar os nossos queridos apoiadores e parceiros que mantêm a Orquestra Jovem de Gramado, o On Time, o Owner Inc., o Rotary Clube Gramado, o nosso café da manhã pelo Hotel Chocoland, a Prefeitura Municipal de Gramado, a Gramado Tour, o Ministério Público, o Poder Judiciário, e agora ficamos felizes de vamos receber também a emenda da Câmara de Vereadores de Gramado. Então, todos esses nossos parceiros e apoiadores, junte-se a nós e contamos com vocês para um país melhor. O Gramado com Propósito de hoje fica por aqui. Agradeço a todos que nos acompanharam nesse bate-papo enriquecedor de muita cultura. Agradeço aos nossos apoiadores, a Prefeitura de Gramado e o Hard Rock Hotel, e também aos nossos parceiros, a Decalco Boutique e a Mina de Gramado. Até o próximo episódio! A Administração Municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vencer estrela, vencer star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar.